Meus amigos, a gente começa agora aqui a falar sobre o quadrante do fluxo de caixa. Esse canal é para quem investe. Eu sou o Fabrício, sou economista, especialista em investimentos e estou aqui com o André. Eu sou André Santos, sou administrador e também especialista em investimentos. E hoje a gente vai falar sobre O quadrante do fluxo de caixa. Bom, pessoal, esse assunto muitas das pessoas já conhecem, já ouviu falar, porque se popularizou muito através ali do nosso saudoso Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Para quem não sabe, é autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, onde que ele fala sobre essa questão dos fluxos de caixa, onde que as pessoas se encaixam, de acordo com o perfil de trabalho. Isso, exatamente. O bom da gente falar sobre esse assunto hoje, André, é que muitas das vezes, por mais que a gente imagina que a maioria das pessoas já conhece, tem muita gente que não sabe ainda, né? Então, a ideia é o que? A gente relembrar para vocês, né? Fortalecer esse conceito na cabeça de vocês e trazer alguns esclarecimentos em relação ao tema. Então, vamos lá. Quadrante do fluxo de caixa. O primeiro quadrante é o quadrante dos trabalhadores. Então, nesse quadrante tem 60% da população. Como que essas pessoas ganham dinheiro? Elas ganham dinheiro através da venda do tempo. Imagine você vender o tempo para conseguir ganhar dinheiro. É um pouco complicado, né? Seria aquela pessoa que é assalariada, que trabalha de carteira assinada, CLT, para a empresa. Então, uma boa parte, ou a maior parte da população trabalha nessa condição, de trocar o tempo delas por um salário no final do mês. Sim, sim. Inclusive, né, tem um estudo que mostra isso, André, falando sobre como as pessoas vivem na terceira idade. Então, muitas delas vão ficar dependendo de um parente próximo ou de um amigo, né, para poder manter o seu padrão de vida. Por quê? Porque na medida que a idade vai passando, essa pessoa que vende o tempo, ela vai ficar mais fraca, né? Não vai ter disposição para trabalhar. Como que ela vai vender o tempo dela se ela está mais cansada? Ela não vai conseguir, não é verdade? Sem dúvida. Então, as pessoas que estão nessa condição, que trabalham trocando tempo por dinheiro, de alguma forma, você precisa de encontrar uma maneira de construir, reserva, patrimônio, para que você consiga mudar de quadrante, que a gente vai falar aqui mais na frente, né? Isso, exatamente. O segundo quadrante, logo abaixo ali do trabalhador, a gente tem um quadrante do autônomo. Bom, o autônomo é uma particularidade engraçada, porque o autônomo, lá nesse quadrante, tem 35% da população. Sim. Então a gente está falando que hoje, se dividir a população, a gente tem 60% das pessoas que estão no quadrante de trabalhador, trabalha por um salário, e a gente tem 35%, 35% está no da quadrante população. autônomo. Sim, sim. E tem uma característica engraçada que eu sempre gosto de comentar, é que no quadrante do autônomo se cria uma ilusão de liberdade, né? Provavelmente você já deve conhecer alguém que tem o próprio negócio e que pode ser que já tem uns 3 meses que você não encontra com essa pessoa. Por quê? Porque o autônomo, às vezes, ele tem que trabalhar mais do que um profissional CLT, né? Eu até lembrei aqui de uma história que você me contou uma vez de um amigo, né, que ficava 14 horas dentro do trabalho e você tinha mais de mês que falava com ele. Por quê? Porque ele tinha um negócio, ele é autônomo e ele sente que tem liberdade. Na verdade, ele é escravo da própria empresa dele, né? Então tem essas pessoas aí, a gente está falando aí de profissionais autônomos, como por exemplo, contadores, médicos, advogados, nutricionista, vendedores, no geral. Então são pessoas que elas não são funcionárias, não trabalham para alguém, por exemplo, como CLT, mas que elas também estão nesse eixo aí, de trocar o tempo pelo dinheiro. Geralmente elas trabalham por hora ou por serviço prestado, enfim. Então, essas pessoas, elas se encaixam nesse perfil, de trocar o tempo também, né? Ele acaba tendo que trocar. E aí tem essas questões, né? Às vezes você quer ver um amigo que tem um negócio, às vezes ele, né, você não consegue ter tanto acesso a ele porque ele vive naquela loucura, naquela correria. Não é isso que a gente quer, né? Convenhamos. Né? Ninguém quer ficar lá de escravo do trabalho. Todo mundo trabalha para, de certa forma, ter liberdade, né? Ter liberdade. E aí que a gente passa próximo quadrante, né, Fabrício? Isso, aí agora o negócio agora já começa a ficar um pouco melhor, viu? Já começa a dar uma aliviada, porque logo após ali, né, já indo para um pouco ali mais para a esquerda, né, o outro lado do quadrante, a gente tem o quadrante de dono de negócio. No quadrante de dono de negócio a gente está falando ali de 4% da população. 4%. 4%, exatamente. Ou seja, é uma pequena parcela da população que se encaixa nesse quadrante.
né, de 4%. Que, por exemplo, o autônomo, de certa forma, ele é um principiante para se tornar o dono do negócio. Vamos dizer que é um estagiário, né? Isso aí. Ele está começando a ganhar a visão ali de ser um dono de negócio. Mas quando que ele vira dono de negócio? Ele vira dono de negócio quando ele percebe que ele tem que ficar menos no trabalho e delegar mais as funções. Ou seja, o dono de negócio ele coloca o dinheiro para trabalhar para ele. Óbvio, né? Ele tem o negócio dele, tem toda uma estrutura, e aí nesse caso o que ele tem que fazer? Ele tem que aprender a delegar. Ou seja, ele precisa de contratar pessoas. Ele é o cara que contrata os outros, né? Os trabalhadores. Isso, ele usa o dinheiro dele para trabalhar para ele. Então ele tem ali toda uma operação onde tem autônomos, né? Que seria ali os contadores, né? A parte administrativa, gestores. Tem os trabalhadores que vai trabalhar dentro da operação e ele vai ficar ali, né? Fazendo todo esse acompanhamento do recurso dele, né? Através de ser um dono de negócio. Boa. Esse cara, Fabrício, inclusive, ele no início, né? Quando a gente pega aí quando ele está fazendo essa transição de autônomo para dono de um negócio, geralmente é um cara que também ele abre muita mão de liberdade e tempo. Sim, com certeza. Porque, no geral, ele é o cara que toma a frente e que está nesse processo de construção. Né? E quando ele está nessa fase aí, ele acaba também tendo menos tempo. Mas quando ele constrói um negócio sólido que ele tem várias pessoas, ele, de certa forma, ganha mais liberdade, né? Porque ele está comprando tempo. Sim. Né? A ideia é justamente essa. Você entender que a vida ela é passageira. Você não vai ter força para trabalhar o resto da vida. E quando você entende que você tem que comprar o seu futuro, depois você entende isso, você começa a abdicar de certas regalias do curto prazo para pensar um pouco lá na frente. Então, a característica do dono de negócio ele já tem um pouco de liberdade. Só que a ideia aqui da nossa conversa é ensinar você a chegar no último quadrante. Que é? O quadrante do investidor. E esse quadrante, quanto por cento das pessoas que estão dentro? 1% da população hoje é investidor. O que o investidor faz? O investidor, olha como que é o fluxo. O investidor empresta dinheiro para o dono de negócio, né, a troca de juros, e o dono de negócio usa esse dinheiro para fazer toda a sua operação. Então, ou seja, de todos os cenários aqui, tanto o dono de negócio como o investidor já tem um pouco mais de liberdade. Agora, o do investidor, ele já chega em uma fase que ele tem um dinheiro dele lá, empregado ali para ele, e ele só está vivendo dos juros, né? que é a famosa renda passiva, né? O dinheiro trabalhando para esse indivíduo. Tá? E aí é o cenário perfeito. E aí a pergunta que fica é, Fabrício, quem pode ser investidor? Bom, qualquer pessoa ela pode ser investidora. Tá? Qualquer pessoa. A ideia é você entender como que você cria essa mentalidade de ser investidor. Infelizmente, a gente está em um país que as pessoas não têm esse acesso com facilidade de educação financeira, né? De saber controlar os gastos, enfim, é um pouco complicado. Mas a gente está seguindo em avanço, né? Em constante avanço. Inclusive, esse é um dos objetivos desse canal aqui, podcast, que é ajudar pessoas a entrarem para esse mundo dos investimentos, né? Porque qualquer pessoa pode ser investidor. Inclusive, eu queria até que você comentasse aí, comenta aqui abaixo do vídeo, qual desses quadrantes você se encontra hoje? Né? Você está no quadrante de trabalhador, autônomo, dono de negócio, ou já está aí no quadrante do investidor? Lembrando que para ser investidor, você pode estar em qualquer um desses quadrantes. Você, como trabalhador assalariado, você pode começar, né, se você já não começou, a fazer os seus investimentos, né, e se tornar um investidor. Né? Talvez hoje você não esteja numa condição ainda de viver dessa renda passiva, Sim. mas nunca é tarde, né? Uma hora ele precisa de começar. Sim, então sim. tem um isso. Eu gostei muito do que você falou, porque assim, quando a gente vai falar do quadrante do fluxo de caixa, muitas das pessoas até confundem, acham que vai sair do quadrante de trabalhador e vai virar investidor da noite pro dia. E é que muitas vezes a pessoa entra numa frustração, né? Começa a frustrar, acha que é muito difícil. É uma transição, tá? Você tem que entender isso, é uma transição. Você vai começar, hoje você é trabalhador, você já cria a consciência que você tem que sair desse quadrante. Então você vai, através do tempo, né, e de muito trabalho que você vai fazer como trabalhador, você vai começar a fazer, vai montar o famoso porquinho, né? Você vai começar a guardar um percentual da sua renda. Isso, por assim dizer, eu posso até dizer, você vai guardar para comprar sua carta de alforria. Boa. Você vai comprar sua carta de alforria, que é o quê? Que é se ver livre, né? Ter aquela renda, você não ficar dependendo tanto do sistema. Então você começa guardando
com o tempo, vai chegar uma hora, quando você tiver mais, né, com idade mais avançada, você vai perceber que você fez um pé de meia e você já tem essa liberdade de não se preocupar, né? É aquela independência de você não ficar preocupado com as contas do final do mês, porque já tem dinheiro ali todo mês pingando na sua conta para você. Eu acho tá? que esse é o sonho e o objetivo, né, de todo investidor, toda pessoa. Sim, é o sonho de todo mundo. De certa forma, ter essa liberdade. E aí, inclusive até citando aqui uma referência, né, para quem quer entrar nesse mundo dos investimentos ou que ainda não tem esse controle, né, de guardar uma parte do dinheiro, até aconselho você ler um livro chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro, cara, eu li ele um tempo atrás, ele mudou minha visão sobre dinheiro. Basicamente, ele fala da regra básica lá dos 10%. Cara, de tudo que você ganha, qualquer dinheiro que você receber, 10% você separa para você comprar a sua carta de alforria, né? Carta de alforria, exatamente. Então, se você não leu, leia esse livro, né? Procure ele porque é um livro simples, didático, né? Que conta a historinha, sim, mas que consegue passar o exemplo lá para quem quer começar. Né? É um processo de longo prazo, eu aconselho, porque assim, infelizmente a gente no Brasil não tem pessoas, né, que hoje já está um pouco avançado, né? Já tem muita gente falando de investimento, falando de educação financeira, mas nas escolas, né, no fundamento básico ali, né, no primário, para as crianças, hoje isso não tem. Então, muitas das vezes, forma-se ali no indivíduo uma mentalidade de não conseguir poupar, né? Então, tudo isso a gente vai falar aqui, né? A gente vai falar de mentalidade financeira, né, de como você destravar para realmente você conseguir ganhar dinheiro, tá bom? Então é isso, né, Fabrício? É isso. A gente agradece muito o tempo, quem ficou até aqui, a gente já pede que compartilhe esse vídeo aí para os amigos, para os companheiros aí que não conhecem sobre esse tipo de assunto, né, André? Exatamente. E aí, né, já se inscreve no canal aí abaixo para você receber os próximos vídeos, conteúdo que a gente vai estar criando aqui no canal. Então é isso. Sou o André Santos. Fabrício Oliveira, agradeço muito. E assim, até trazendo, o canal é para quem quer aprender, tá? Os vídeos vai ser um pouco mais longos, porque justamente a gente vai falar conteúdo de valor, né? Para que vocês realmente desenvolvam, tá bom? Um forte abraço a todos, valeu! Falou, tchau.